O Saara é o maior deserto quente da Terra. Sua área se estende por aproximadamente 9 milhões de quilômetros quadrados. Para facilitar a comparação, a areia é suficiente no Saara para cobrir quase todo o território dos Estados Unidos. Mas se você acha que o Saara é feito apenas de dunas escaldantes e montanhas de rocha enegrecidas pelo sol, está completamente enganado. Às vezes, o Saara é comparado ao reino de Hades, o mundo dos mortos, de onde ninguém jamais retorna com vida. E em certo sentido, isso é verdade. Na imensidão sem fim do Saara, não apenas expedições, mas até países inteiros já desapareceram para sempre. Olá, pessoal! Mas ao mesmo tempo, o Saara também é um exemplo impressionante de como ainda sabemos tão pouco sobre a Terra, o único lar da humanidade. Muitas vezes, justamente aquilo que está diante dos nossos olhos é o que mais deixamos passar despercebido ou não conseguimos compreender. E para enxergar isso com mais clareza, às vezes basta mudar um pouco de perspectiva. Por exemplo, observando a Terra a partir da órbita. Já para descobrir o que está escondido nas profundezas do subsolo, é preciso escanear o interior da Terra. Parece simples quando dizemos basta fazer isso, mas na verdade as viagens espaciais e as investigações do subsolo com radares de penetração no solo, sismógrafos e outros equipamentos avançados só começaram em meados do século XX. Mas foi graças a essas tecnologias modernas que finalmente vieram à luz maravilhas surpreendentes do Saara, escondidas por séculos e inimagináveis para nós. Pessoal, bem-vindos ao nosso canal Pipa. Prazer, eu sou o Deluca. E hoje vamos conhecer algumas das maravilhas do mundo escondido sob a areia do Saara, um lugar que à primeira vista parece impossível de existir. Então, bora começar o nosso vídeo. O Olho do Saara. Esse nome foi dado a uma estranha formação de anéis concêntricos localizada na Mauritânia. Com cerca de 40 a 45 quilômetros de diâmetro, esse lugar misterioso já era conhecido havia muito tempo pelos povos nômades da região. Entre as décadas de 30 e 40, a área foi estudada por geólogos franceses e recebeu o nome de Estrutura de Richat, em homenagem a um povoado próximo. Mas a formação era tão gigantesca que nem os moradores locais, nem os próprios geólogos conseguiam imaginar qual era o seu formato completo. Tudo o que se conhecia eram apenas partes isoladas dela. Foi somente na década de 60 que os astronautas do projeto Gemini fotografaram essa estrutura a partir da órbita terrestre. E eles ficaram impressionados. Vista do espaço, era possível perceber claramente o quão grandiosa ela era e como se parecia com um enorme olho humano. Foi assim que a estrutura de Richat ganhou seu segundo nome, o Olho do Saara. Desde essa descoberta, o Olho do Saara se tornou uma espécie de ponto de referência para os astronautas que sobrevoam a África Ocidental. O astronauta Chris Hadfield, por exemplo, já comentou diversas vezes que o Olho do Saara é uma das formações geológicas mais marcantes visíveis do espaço. Desde então, o debate sobre a origem dessa estrutura continua até hoje. Como seu formato circular lembrava muito uma cratera, a primeira hipótese científica foi de que ela teria sido criada pelo impacto de um meteorito. Mas estudos mais detalhados não encontraram absolutamente nenhum vestígio de uma colisão desse tipo. Por isso, hoje os geólogos acreditam que a estrutura de Richat surgiu por causa de um fenômeno extremamente incomum, uma elevação localizada em forma de domo da crosta terrestre. Em outras palavras, o Olho do Saara seria como um vulcão que não chegou a nascer. Ele não conseguiu romper a superfície e, em vez disso, empurrou para cima as camadas de rocha que estavam acima. E foi depois desse parto difícil que a erosão entrou em ação. Durante milhões de anos, o vento e a água desgastaram continuamente as camadas mais macias no interior da gigantesca estrutura, mas não conseguiram remover completamente a resistente camada de rocha que forma seu anel externo, com cerca de 40 quilômetros de diâmetro. As informações sobre esse peculiar Olho do Saara despertaram enorme interesse, não apenas na comunidade científica, mas também deram origem a inúmeras teorias e hipóteses pseudocientíficas. A mais famosa delas afirmava que essa estrutura enigmática seria, na verdade, a tão procurada Atlântida.
Os admiradores de histórias sensacionais logo começaram a procurar, nas descrições de Platão sobre a Atlântida, trechos que correspondessem ao Olho do Saara. De fato, Platão descreveu uma cidade formada por anéis concêntricos com dimensões semelhantes às da estrutura de Richat, e também escreveu que de um lado havia um deserto, enquanto do outro se erguia uma cadeia de montanhas. E de fato, o Olho do Saara fica próximo à fronteira entre um vale de areia e uma cadeia de montanhas. É claro que se você selecionar apenas os fatos que lhe convém, qualquer hipótese pode parecer convincente. Além da teoria de Atlântida, também surgiram provas convincentes de que o local seria um vestígio da atividade de extraterrestres ou as ruínas de uma civilização pré-histórica. No fim das contas, basta olhar para as impressionantes imagens do Olho do Saara vistas do espaço para entender por que ele desperta tanto a imaginação. As cidades desaparecidas e os rios que secaram. As imagens de satélite que revelaram inúmeros vestígios geométricos enterrados sob a areia do Saara também despertaram nossa imaginação. Nelas, os contornos de cidades inteiras começaram a surgir. Alguns desses assentamentos, esquecidos pelo tempo, já haviam se tornado locais de escavação arqueológica. Afinal, durante séculos, incontáveis caravanas cruzaram o deserto do Saara em todas as direções. Ao longo dessas rotas tradicionais surgiram acampamentos temporários, povoados permanentes, fortalezas e até cidades. Muitas dessas povoações e fortalezas acabaram sendo abandonadas para sempre por causa de mudanças econômicas, alterações climáticas, conflitos entre tribos do Saara ou por outros motivos. Por isso, os arqueólogos já tinham uma boa ideia do que procurar e onde procurar. Mas entre o fim do século XX e o início do século XXI, a arqueologia ganhou novas e sofisticadas tecnologias de exploração. Com radares e métodos geofísicos, foi possível encontrar vestígios de construções antigas soterradas pela areia e até reconstruir como era o Saara não apenas há milhares, mas até milhões de anos. A dimensão do que foi revelado era simplesmente impressionante. Um dos lugares onde mais foram encontrados vestígios de assentamentos foi o território da Líbia e do Egito. Os arqueólogos descobriram antigos povoados, redes de estradas, numerosas fortificações e vestígios de sistemas de irrigação. Uma das descobertas mais fascinantes foram as ruínas de cidades e instalações agrícolas encontradas no sul da Líbia. Acredita-se que muitas delas pertenciam à civilização dos Garamantes, que viveu nessa região há mais de 2.000 anos. Os Garamantes ficaram famosos por construir canais subterrâneos de água, cuja escala podia ser comparada às modernas redes de metrô ou os aquedutos da Roma antiga. Esses canais captavam água subterrânea e a levavam até as áreas agrícolas para irrigação. Acredita-se que essas galerias subterrâneas tenham sido escavadas por escravos, em um ambiente onde até sobreviver era extremamente difícil. Mas independentemente de quem as tenha construído, a quantidade de água que corria por esses canais foi diminuindo aos poucos. E isso não aconteceu porque os canais fossem raros demais ou porque fossem poucos. Dessa vez foi a própria natureza que se colocou no caminho da humanidade. Na verdade, ao longo de sua história, o Saara passou repetidamente por períodos úmidos e períodos de seca. Em cerca de 6 a 5.500 anos atrás, começou a última grande transformação que levou a exuberante savana a se tornar o deserto que conhecemos hoje. Essa mudança só foi concluída entre 4 e 3.000 anos atrás, ou seja, durou pelo menos cerca de 2.000 anos. Na maior parte da região, cientistas acreditam que essa foi aproximadamente a duração do processo, embora em algumas áreas ele tenha terminado em apenas algumas centenas de anos, um instante em termos geológicos. À medida que o clima ficava mais seco, menos água chegava aos canais, e as terras irrigadas diminuíam, e os oásis e cidades acabavam sendo engolidos pela areia. Muito provavelmente foi assim que a civilização dos Garamantes desapareceu. No entanto, houve uma época em que incontáveis pinturas rupestres retratavam paisagens repletas de animais típicos da savana. Nelas apareciam zebras, girafas, elefantes e até hipopótamos. Só seria possível retratar esses animais com tamanho realismo e riqueza de detalhes se seus autores os vissem praticamente todos os dias. Com o passar do tempo, porém, essas pinturas deram lugar a imagens de guerreiros em combate.
Talvez elas reflitam justamente o fim de uma era de prosperidade e o início da disputa pela última água disponível. Os cientistas acreditam que foi justamente nessa época, há cerca de 5.000 anos, que os habitantes do Saara começaram uma grande migração para o leste, rumo ao vale do rio Nilo, tentando escapar da seca. Segundo os pesquisadores, foram justamente essas populações que fugiram da savana em processo de desertificação que ajudaram a construir a grandiosa civilização do Antigo Egito. A causa dessa mudança climática foi a alteração na orientação do eixo de rotação da Terra. Assim como um peão gira balançando, o eixo terrestre também descreve lentamente um movimento em forma de cone no espaço. Um ciclo completo desse movimento leva cerca de 26.000 anos. Entre cerca de 10.000 e 11.000 anos atrás, a orientação do eixo mudou, fazendo com que o hemisfério norte passasse a receber mais calor do Sol. Como consequência, os continentes se esquentavam mais durante o verão, formava-se uma zona de baixa pressão sobre o Saara, e as monções da África Ocidental avançavam ainda mais para o norte, trazendo grandes volumes de chuva. Foi assim que surgiu o chamado Saara Verde. Esse período continuou até que a precessão fez diminuir novamente a quantidade de radiação solar recebida pelo hemisfério norte. Isso aconteceu entre cerca de 8.000 e 6.000 anos atrás. E então teve início a mesma sequência de mudanças, mas em sentido contrário. As chuvas no Saara diminuíram, a vegetação recuou para o sul e as monções que traziam a chuva enfraqueceram gradualmente. Na fase final, entre cerca de 5.000 e 3.000 anos atrás, os últimos lagos e rios que ainda restavam acabaram secando. Mas, graças às pesquisas modernas, hoje sabemos como era o Saara milhares de anos atrás, antes de secar. Uma vasta rede formada por rios e lagos hoje completamente secos. Mesmo depois que o Saara se transformou em deserto, o vale do rio Nilo não teve o mesmo destino e permaneceu como um verdadeiro corredor da vida. Isso aconteceu porque as águas continuaram chegando ao Nilo a partir da África Equatorial e das terras altas da Etiópia, regiões onde as fortes chuvas das monções continuavam caindo. Assim, é bem possível dizer que a desertificação do Saara ajudou a concentrar a população no Vale do Nilo e criou uma das condições que tornaram possível o surgimento da civilização do Antigo Egito. Mas talvez a história do Saara ainda não tenha chegado ao fim. Como a precessão da Terra é um fenômeno cíclico, o norte da África alternou repetidamente entre períodos úmidos e secos ao longo de centenas de milhares de anos. Por isso, alguns cientistas acreditam que, em um futuro distante, essa região poderá voltar a oferecer condições favoráveis para o crescimento da vegetação. Quando baleias nadavam pelo Saara. Em termos geológicos, podemos afirmar com certeza que o Saara Verde se transformou completamente em um deserto amarelo e sem vida em um intervalo de tempo que não passou de um simples instante. Então imagine o tamanho das mudanças que podem acontecer ao longo de milhões de anos. Uma das descobertas mais impressionantes feitas nas areias do Saara nos leva justamente a um passado extremamente distante dessa região. Naquela época, aliás, o Saara como deserto simplesmente ainda não existia. O que foi encontrado sob as areias do Saara foram fósseis de baleias ancestrais. A região de Wadi al-Hitan, no oeste do Egito, onde esses fósseis foram descobertos, significa em árabe Vale das Baleias. Hoje o local é um deserto completamente seco, mas há cerca de 40 milhões de anos existia ali um mar raso e quente que fazia parte do Mar de Tétis. Foi nesse lugar que os paleontólogos encontraram centenas de esqueletos fossilizados de baleias primitivas. Na verdade, os moradores da região já conheciam esses fósseis muito antes. Afinal, os esqueletos ficavam espalhados pelo chão, cobertos apenas por uma fina camada de areia. Mas por superstição, os habitantes locais acreditavam que forças obscuras agiam naquele lugar estranho e evitavam se aproximar dali. Se por forças obscuras eles quisessem dizer fantasmas do passado, talvez de certa forma não estivessem tão errados, né? Os paleontólogos poderiam lhes explicar que aquele era o último local de descanso dos basilossauros, que viveram ali durante o Eoceno, há cerca de 40 milhões de anos. Diferentemente dos seus descendentes modernos, esses ancestrais das baleias não se alimentavam de plâncton, mas eram terríveis predadores, com mandíbulas repletas de dentes fortes e afiados.
Eles podiam atingir até 25 metros de comprimento. O corpo do basilossauro era mais longo e mais esguio do que os das baleias atuais. Sua característica mais fascinante era a presença de patas traseiras atrofiadas. Ao que tudo indica, os ancestrais das baleias seguiram um caminho evolutivo oposto ao de muitos outros seres vivos. Abandonaram a vida em terra firme para retornar ao ambiente marinho. Assim, os fósseis de basilossauro se tornaram uma das principais chaves para desvendar uma das histórias evolutivas mais extraordinárias da Terra: a transição completa dos ancestrais das baleias da vida terrestre para a vida no mar. No entanto, os cientistas ainda não chegaram a um consenso sobre por que tantos fósseis de basilossauro ficaram concentrados nessa única região do Saara. Há quem defenda que essas baleias primitivas iam até esse mar raso e quente para morrer, enquanto outros acreditam que elas iam até lá para se reproduzir. E não são apenas vestígios de mares antigos, rios desaparecidos e animais extintos que permanecem escondidos sob a areia do Saara. Um dos tesouros mais extraordinários é muito mais próximo da nossa época. Trata-se de um gigantesco reservatório subterrâneo de água doce, com uma extensão comparável à de um país inteiro. O aquífero de Arenito Núbio. Alguns lugares onde a água desse aquífero chega naturalmente à superfície são utilizados desde a antiguidade. Oásis formados como Karga, Dácula e Cufra só existem graças às águas do aquífero de Arenito Núbio. Mas a verdadeira dimensão desse gigantesco sistema subterrâneo só foi compreendida entre as décadas de 60 e 80, com o avanço da geofísica e das técnicas de fotografia aérea. Foi então que se descobriu que sob o maior deserto quente do mundo, existe a maior reserva subterrânea de água doce da África e uma das maiores de todo o planeta. O aquífero de Arenito Núbio se estende sobre o Egito, Líbia, Sudão e o Chad, ocupando uma área de aproximadamente 2 a 2,2 milhões de quilômetros quadrados. Isso equivale praticamente a toda a Europa Ocidental, excluindo a Escandinávia. A profundidade do aquífero varia de algumas dezenas de metros nas regiões do oásis até entre 500 e 1.500 metros no centro da bacia, ultrapassando os 2.000 metros em alguns pontos. Já a espessura das camadas que armazenam água varia de algumas centenas de metros a mais de 1.000 metros. Por isso, é melhor não levar ao pé da letra as descrições românticas que chamam esse aquífero de um mar ondulando sob o Saara. Na realidade, trata-se de camadas de arenito saturadas de água. A ideia de haver um vai e vem das ondas ali é completamente impossível. Estima-se que esse arenito tenha acumulado cerca de 150 mil quilômetros cúbicos de água ao longo de milhares de anos, um volume simplesmente inacreditável. Isso corresponde a cerca de 6 vezes o volume do Lago Baikal e a mais de 60 vezes o Lago Vitória. Essa enorme quantidade de água doce se acumulou porque durante os períodos úmidos do Pleistoceno, a chuva infiltrou continuamente no solo. A datação dessas águas subterrâneas revelou que parte delas tem entre 20 e 30 mil anos, outras entre 50 e 100 mil anos, e algumas ultrapassam até mesmo 500 mil anos de idade. As águas subterrâneas costumam ser comparadas ao petróleo, mas hoje seu valor já supera muito desse recurso. Assim como o petróleo, essa água fóssil é um recurso praticamente não renovável. Mesmo uma reserva que levou milhares de anos para se formar, pode ser esgotada em cerca de 100 anos, dependendo da forma como for utilizada. Aliás, foi justamente isso que o então líder da Líbia, Coronel Muammar Gaddafi, tentou fazer na década de 80. Por iniciativa dele, foi lançado um dos maiores projetos da história da humanidade destinado a utilizar essa água subterrânea para abastecer áreas agrícolas e cidades como Trípoli e Benghazi. Dentro do projeto conhecido como Grande Rio Artificial da Líbia, foram perfurados mais de 1.300 poços e instalados milhares de quilômetros de tubulações subterrâneas com tubos de até 4 metros de diâmetro. Para fabricar esses enormes tubos foram construídas até mesmo 2 fábricas exclusivas. Segundo estimativas de especialistas, o custo da construção do Grande Rio Artificial chegou a cerca de 25 bilhões de dólares. Após a morte de Gaddafi, o projeto perdeu força rapidamente, mas grande parte do sistema continua em funcionamento até hoje. Ainda assim, alguns hidrólogos não veem essa desaceleração como algo necessariamente negativo. Afinal, essa água levou milhares de anos para se acumular,
E um recurso tão valioso como esse deve ser utilizado com muito cuidado. A história do Saara é um excelente exemplo de como a natureza está em constante transformação. Onde hoje existem apenas areia e rochas castigadas pelo sol, havia relativamente há pouco tempo, em termos geológicos, um Saara verde, atravessado por inúmeros rios e repleto de enormes lagos. Tudo está em constante mudança, e talvez aquilo que desaparece e seca, um dia volte a renascer. E se você gostou desse vídeo de hoje, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por assistir. E a gente se encontra no próximo vídeo aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá!